investir na bolsa de valores, mas por onde eu começo? É melhor investir primeiro em ações ou em fundos imobiliários? Eu recebo muito essa pergunta e nesse vídeo eu quero explicar tudo para vocês. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mari e nesse vídeo eu quero te dar a minha opinião sobre qual o melhor tipo de investimento para quem está começando a investir na bolsa de valores. Então vamos lá! Mas antes de eu mostrar para vocês na prática o que faz mais sentido na minha visão, lembrando que nada do que eu disser nesse vídeo é uma recomendação ou de compra ou de venda, nem de nada, eu preciso que você entenda dois pontos aqui muito importantes. O primeiro deles é o seguinte: entenda que não é só chegar lá e investir. Tem que analisar antes de colocar o seu dinheiro naquele tipo de investimento. Antes de você simplesmente olhar e falar, vou investir em ações, entenda que existem vários outros tipos de investimento e que talvez para o seu objetivo outros façam mais sentido. Por exemplo, a gente tem ações onde você se torna sócio de empresas e à medida que elas vão tendo lucro ali, elas distribuem com você, que se tornou um investidor. A gente tem aí os fundos imobiliários, que você vai investir ali em um pedacinho de um imóvel através das cotas, que é basicamente a mesma coisa das ações, mas a gente chama nos fundos imobiliários de cotas. A gente tem as criptomoedas, que é um tipo de investimento um pouquinho diferente, que você não tem uma renda ali, você utiliza como uma reserva de valor, que não vai te dar nenhum tipo de rendimento, a não ser que você fique comprando e vendendo. A gente tem também a renda fixa, que são investimentos ali mais seguros, que tem garantias. Então, se você não gosta muito de correr o risco de perder dinheiro ali na bolsa de valores, existem esses tipos de investimentos que são mais tranquilos e têm garantias. Então, se tudo der merda, você consegue ali ter o seu dinheiro de volta. Então, o primeiro passo é entender justamente isso. Tá tudo bem para você não ter rendimento desses investimentos que você vai fazer? Ah, não, Mari, para mim tem que ter algum retorno. Então, criptomoedas talvez não seja o melhor caminho, porque as criptos não vão te dar rendimento. Ela é mais uma reserva de valor. A não ser que você queira comprar, esperar daqui 10 anos ir lá e vender. Não é porque você comprou hoje que mês que vem vai ter subido e você vai vender com lucro. Não, Mari, tá tudo bem para mim correr um riscozinho, não tem problema, mas eu quero esses rendimentos sim. Então dá uma olhadinha, começa a olhar ali para as ações e fundos imobiliários. Ah, não, mas eu não quero correr risco nenhum. Então dá uma olhada nos investimentos de renda fixa. Então, assim, são vários tipos e você precisa entender o que faz mais sentido para você nesse primeiro momento. E antes de você fazer os seus primeiros investimentos, existe uma coisa muito importante que você precisa fazer, que é a sua reserva de emergência. Tem gente que fala assim, ah não, começa a reserva de emergência primeiro e só depois que você vai investir. Tem gente que já fala o contrário, fala assim, não, você pode começar sem a reserva de emergência. E tem aqueles que falam assim, faz os dois ao mesmo tempo. Eu sou uma das pessoas que fala primeiro reserva de emergência, depois outros tipos de investimento. Vou te explicar por quê. O que é reserva de emergência? Aconteceu qualquer coisa aleatória na tua vida que você não conseguiu cobrir ali com o seu salário do mês, com o seu prolabore, se você for um empreendedor, o que você vai fazer? Pegar da tua reserva de emergência para cobrir aquele sufoco financeiro que aconteceu, seja de saúde, seja um imprevisto que aconteceu com o seu veículo, enfim. Mas primeiro você tem que montar essa reserva. Por quê? Se você investir em ações, em fundos imobiliários, por exemplo, e aí aconteceu alguma coisa no mês seguinte, você vai precisar resgatar o dinheiro dos seus investimentos para conseguir bancar aquela despesa que você não estava esperando. Então, por conta disso, é melhor você ter a sua reserva montadinha aí de pelo menos 3 a 6 meses antes de começar a investir em outra coisa. Aí depois sim, se você quiser fazer paralelo, até que tudo bem. Mas antes disso, evita, porque senão você vai acabar perdendo dinheiro, porque no curto prazo, as ações e fundos imobiliários tendem a se desvalorizar, tá? Então, a tendência é que se valorize, mas demore um pouquinho ali no começo. A não ser que você pegue aí uma oportunidade muito legal e tenha essa sorte de só se valorizar. Mas não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Dito isso, vamos entender como é que funciona cada um desses tipos de investimento, as ações, os fundos imobiliários ali, e quais que são as vantagens e as desvantagens
para você começar a investir em cada um deles. O primeiro ponto que a gente tem que entender é a questão de análise. O que eu preciso analisar nos fundos imobiliários e o que eu preciso analisar nas ações? Porque às vezes, para mim, vai ser muito mais fácil eu analisar os fundos imobiliários. Talvez para mim seja mais fácil analisar as ações. Então, nesse primeiro ponto aqui, você já vai entender o que vai ser melhor para você começar. Por exemplo, tá? Vou pegar aqui, tô dentro do Investidor 10, tá? Tô colocando aqui, ó, aqui já tem até algumas sugestões para você começar a estudar. Vou dar aqui uma olhadinha na Taesa, que é uma das mais buscadas. E vamos lá, dá uma olhada aqui. O que você tem que analisar? Normalmente, vou falar 3 coisinhas que eu gosto de olhar, tá? Tem mais coisas, tem vídeos aqui, inclusive, vou deixar no final para vocês, mas tem vídeos eu mostrando bem passo a passo o que analisar em cada empresa. Então aqui, primeiro ponto que eu gosto de analisar, a questão de margem líquida histórica, tá? Eu gosto de olhar não só as dos últimos 12 meses, que é o que aparece aqui, eu gosto de olhar ao longo da história. O que é essa margem líquida? É basicamente, depois que ela pagou todo mundo, o quanto que sobrou para a empresa. O que é ideal para mim, tá? Lembrando que isso aqui é apenas o que eu faço. Eu gosto que isso aqui esteja no mínimo de 10, ou seja, a cada 100 reais que eu vendi, 10 volta para mim de lucro. Depois que eu paguei imposto, funcionário, todo mundo, líquido aqui para mim sobre pelo menos 10 reais. Por quê? O suficiente para eu reinvestir uma partezinha e conseguir, se eu quiser remunerar os meus investidores, se eu quiser manter esse dinheiro em caixa, ficar ali para mim. Então, o mínimo que eu aceito aqui é 10. Então, vamos dar uma olhadinha? E se tiver negativo, significa prejuízo. Aqui ao longo da história, ó, isso aqui é anual, 2013, 14, 15, ela nunca teve prejuízo. Tá vendo que não tem nenhum negativo aqui? Então, é uma empresa que nunca teve prejuízo. Primeiro ponto positivo aqui. Todas as margens estão acima de 10 ao longo dos anos. Então, é outro ponto positivo. Outra coisa que eu gosto de olhar também é a dívida. Se a empresa está endividada, ela pode ter problemas ali no futuro e reduzir o lucro dela e, consequentemente, sobrar menos dinheiro para ela. Então vamos dar uma olhadinha na dívida. E aqui eu tenho 3 tipos de dívida. Tem a dívida dividida pelo valor do patrimônio da empresa, dividida pelo EBITDA, que é depois dos lucros, dos impostos, da amortização, enfim, e pelo EBIT, que é antes desses impostos e amortização aí. Todas essas dívidas eu gosto que esteja ali de no máximo 3,5, tá? Eu prefiro que esteja abaixo disso, mas aqui quando a gente olha, ó, tem dívida de 4 vezes. 4 vezes e meia quase aqui. Isso significa que ela demoraria, ela tendo esse mesmo lucro ao longo dos anos, ela demoraria 4 anos para pagar essas dívidas, desde que ela tenha esse mesmo resultado, né? Então, isso aqui para mim já me incomoda um pouquinho. Significa que é uma empresa ruim? Não, eu tenho que analisar mais coisas aqui. Então, nesse primeiro momento, se você olhar e falar, nossa, Mari, isso aqui é confusão para mim, eu teria que pegar, estudar muito, tô achando difícil. Vamos dar uma olhada o que você tem que analisar lá nos fundos imobiliários, porque aqui vocês sabem que eu não coloco o que é flores, não é, demora um pouquinho, você tem que sentar e dar uma estudada, mas depois que você avaliou, você tem segurança para investir e falar, não, tá tudo bem. Se cair, eu sei que é porque aconteceu isso, isso e isso. Já me cadastrei no RI da empresa. Mari, o que é RI? Toda a ação que você investe, toda empresa da Bolsa de Valores, ela vai lá e tem um site, é a obrigação dela ter um site só para investidores. Nesse site, quando você cadastra seu e-mail lá, vai aparecer lá no seu e-mail todo fato relevante que a empresa soltar. O que é isso? É basicamente se a empresa vai pagar dividendos, se aconteceu alguma coisa muito ruim com a empresa ou muito boa com a empresa, ela vai soltar fatos relevantes. É fiscalizado pela CVM, pela B3, tudo fica lá bonitinho para você. Então você recebe em primeira mão, tá? No caso dos fundos imobiliários, por exemplo, vou colocar aqui o HGRU, um fundo imobiliário que a gente tem na nossa carteira aqui do canal. Então aqui eu vou te mostrar que são coisas um pouquinho diferentes que a gente tem que analisar. Aqui tem basicamente o valor que ele está sendo negociado na Bolsa de Valores, o dividend yield nos últimos 12 meses, ou seja, em percentual quanto que isso deu, e o preço sobre o valor patrimonial. Isso aqui é o primeiro ponto que eu gosto de analisar. Se o preço sobre o valor patrimonial estiver acima de 1,
significa que ele está acima do que ele realmente vale. Então, isso daqui significa que ele está com 5% sendo negociado acima do que ele vale, tá? Quando está igual a 1, está no preço justo, abaixo de 1 está com desconto, porque é o preço que ele realmente vale dividido pelo valor que é justo, tá? Então, aqui ele está sendo negociado acima. Se ele estiver muito acima disso, eu já não gosto tanto de investir, eu gosto de esperar um pouco mais. Ah, Mari, mas você perde oportunidades. Sim, mas eu vejo muitas oportunidades em outros fundos imobiliários que eu prefiro aproveitar. Uma outra coisa que eu gosto de olhar, vacância. Vacância, o que é vacância? Parte desalugada. Quando o fundo imobiliário tem muitos imóveis desalugados, ele deixa de receber renda, porque os fundos imobiliários compram os imóveis, alugam e distribuem o aluguel com você. Então, se essa vacância está muito alta, eu já nem gosto de investir. Mari, até quanto que você aceita que essa vacância esteja? No máximo de 8%, tá? Estourou isso aí, eu já me incomoda muito, eu já vou querer vender esse fundo imobiliário. E uma outra coisa que eu gosto de olhar é a questão de patrimônio, liquidez e quantidade de imóveis. Esse daqui já tem, tá? Você consegue olhar até aqui em cima, deixa eu voltar aqui, ó. Liquidez média diária, 4,3 milhões. Eu gosto que isso aqui esteja de, no mínimo, 300 mil, tá? E o valor patrimonial do fundo imobiliário, eu gosto que esteja de, também, no mínimo, 300 milhões, tá? Isso a gente consegue ver bem aqui, ó. Valor patrimonial, 2,2 bilhões. Então, tem isso daí. E a outra coisa que eu gosto de ver é a quantidade de imóveis. Eu não invisto em fundos imobiliários que tenham menos de 5 imóveis. Aí a gente tem aqui, ó, lista de imóveis em São Paulo, 56. Então já passa aí nosso primeiro critério, nossos primeiros critérios, né? Aí também eu gosto de olhar a questão dos inquilinos, quem são os inquilinos, se tem concentração, e isso a gente consegue ver aqui nos relatórios gerenciais, tá? Você baixa o relatório dentro do site do próprio fundo, você consegue encontrar esses relatórios. Todo mês ele solta esse relatório e aí você pode analisar. Ah, Mari, fundos imobiliários a gente analisa mais coisas? Na verdade, a gente analisa menos, tá? Porque nos fundos imobiliários, basicamente, se a gente abrir o relatório e ler, esse daqui do HGRU tem 15 páginas, mas a maioria são gráficos, tá? Então você vai olhar aqui, ó, exposição por locatário, para você saber se tem uma concentração muito grande em um único inquilino. Aí aqui já tá mostrando, ó, 39% em um único inquilino. Isso aqui pode ser alto para você ou não. Eu não gosto muito, tá? Passou de 30%, eu já me preocupo. Mas esse fundo imobiliário aqui eu invisto já entendendo que tem esse risco. Então, assim, dá pra gente ler e dar uma analisada nisso daqui. No caso das ações, você vai precisar entrar também no site daquela empresa, analisar. Por exemplo, Taesa, o que ela faz para ganhar dinheiro? Ah, ela é uma transmissora de energia. Então, eu vou ter que analisar aí como é que essa transmissora ganha dinheiro, se tá tudo bem para ela. Eu posso fazer isso olhando os números aqui. Mari, e os investimentos internacionais? Porque tem muita gente que gosta de começar já direto lá fora. Eu fiz vídeo separado, tem uma playlist aqui no canal só com os investimentos internacionais, que eu vou ver se eu consigo deixar para vocês no final, tá? Mas eu gosto de começar primeiro pelos investimentos aqui no Brasil e depois, lá na frente, investir lá fora. Inclusive, se vocês já investem aqui no Brasil e querem investir lá fora, eu utilizo a Nomad, tá? Tem muita gente que me pergunta, por onde começar? Eu utilizo a Nomad. Se você quiser, eu vou deixar também link na descrição. Mari, beleza, entendi que seja ações, seja fundos imobiliários, eu vou precisar estudar um pouquinho. Mas, na prática, qual que rende mais? Então, assim, ao longo dos anos, o que rende mais? Investir em ações ou investir em fundos imobiliários? Quando a gente olha separadamente por ativos, ou seja, por ação X e fundo imobiliário Y, a gente tem algumas divergências. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui o IFIX, que é o índice aí que mede os principais fundos imobiliários mais negociados, e o BOVA11, que é um ETF que replica o índice aqui do Brasil das principais ações mais negociadas. Então, se a gente pegar aqui nos últimos 10 anos, a gente vai perceber que o BOVA11 se valorizou 136% e o IFIX se valorizou 132%. Então, no longo prazo, as ações elas tendem a se valorizar mais. Por outro lado, elas também tendem a cair mais. Se a gente pegar no mês 3 de 2020, as ações elas caíram muito e conseguiram ali ter uma rentabilidade apenas de 40%, enquanto os fundos imobiliários já estavam tendo aí 81%.
Então, ações é interessante para quem quer valorização? É, mas da mesma forma que elas sobem mais, que elas se valorizam mais, elas também caem mais. Mas, por outro lado, quando a gente olha no curto prazo, os principais fundos imobiliários se valorizaram aí 16%, enquanto as principais ações 2,5%. Então, assim, é muito relativo, tá? Historicamente, as ações tendem a se valorizar mais, tem os picos e também os fundos, mas os fundos imobiliários são mais estáveis. Lembrando que eu estou incluindo aqui os dividendos nessa conta, tá? Então, beleza. Quais que são as vantagens e desvantagens de investir primeiro nas ações? As ações, elas têm, como eu mostrei aqui para vocês, um potencial maior de valorização, mas elas também caem mais. Você precisa entender um pouquinho de como funciona o negócio daquela empresa para ter certeza de onde você está colocando seu dinheiro, tá? Por exemplo, se eu falar para você, Itaúsa é melhor que Itaú, ou Itaú é melhor que Itaúsa, você vai olhar e falar, são duas empresas com números legais, qual que eu vou investir? Então você precisa entender um pouquinho do negócio de cada uma, que uma é um banco e outra é uma hold, e que funcionam diferente para você conseguir definir o que faz mais sentido para você. E diferente dos fundos imobiliários, as ações não vão pagar dividendos todos os meses. São 3 ações só que pagam dividendos todos os meses. Os fundos imobiliários já pagam seus aluguéis ali, seus rendimentos mensalmente. Então, colocando aí já as vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários, entra essa questão. Os fundos imobiliários, eles são obrigados por lei a distribuir 95% de tudo que ele receber ali no semestre. Então, o que eles fazem? Todo mês eles já vão distribuindo ali os aluguéis e repassando isso para os investidores. Qual que é também outro ponto aí? Os fundos imobiliários, normalmente, eles não caem tanto, eles são mais estáveis. Eles não sobem tanto, eles não se valorizam tanto, mas eles também não têm grandes quedas. Ah, Mari, pode acontecer? Pode acontecer. Se tiver um problema com um fundo imobiliário lá específico, vai ter uma quedinha sim. Mas, de maneira geral, eles não têm essa volatilidade tão grande no preço, tá? Eles estão sempre próximo ali do valor que eles realmente valem. E por conta disso, eles têm uma dificuldade maior de crescer. Tá? Então, o fundo imobiliário, para ele crescer, ele precisa ficar comprando novos imóveis. Para ele comprar novos imóveis, ele tem que chamar mais investidores. Então, isso dá um pouquinho de trabalho ali para eles. E uma outra facilidade é que eles têm esses relatórios que eu mostrei aqui para vocês, que todos os meses você consegue analisar. No caso das ações, é a cada 3 meses que ela vai soltar ali um relatório mostrando como é que está a saúde financeira daquela empresa, se ela está com dívida, se ela está tendo lucro, se ela está tendo prejuízo. Agora que você entendeu tudo isso, o que é melhor começar? Ação ou fundo imobiliário? Eu, por exemplo, comecei com os dois, tá? Eu escolhi 2 ações e um fundo imobiliário. Hoje, se eu fosse começar, eu teria começado pelos fundos imobiliários, pelo fato deles pagarem os dividendos ali mensalmente. Então, como eu gosto de ter essa rendinha caindo todos os meses, eu prefiro os fundos imobiliários. Mas eu sou realmente apaixonada pelas ações, sou formada em administração, então talvez eu goste um pouco mais das ações ali também. Então, eu comecei com os dois. Se você quiser, você pode fazer a mesma coisa, pegar uma ação e um fundo imobiliário para ir entendendo como cada um deles funciona. Mas e você? O que você prefere? Você prefere as ações ou você prefere os fundos imobiliários? Qual que você acha mais fácil de analisar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber e eu te espero nos próximos vídeos aqui do canal, hein? Tchau!